Olá, estamos aqui para mais um programa Série Clube Cliffhangers e hoje nós vamos falar sobre o mecanismo. No começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro. Olha esse carro. Quanto? Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos. É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela com um único deslize. Ibra. Bingo. Encontrei. Se ele falar, vai dificultar tudo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Ibrahim é um câncer. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. E quem está aqui com a gente para discutir sobre o episódio piloto dessa série são a Sara Penedo, a Marina Morato e o Luiz Beraldo, que é a pessoa que vai falar para nós um pouco sobre a sinopse da série hoje, tá certo, Luiz? Exatamente. A série Mecanismo é uma série brasileira na qual um delegado aposentado, Marco Ruffo, ele fica obcecado por um caso e começa a investigar aquilo e percebe que é algo muito mais do que ele jamais tinha visto antes. E a série, então, ela se desenvolve dele, nesse personagem principal, o Marco, e sua aprendiz tentando se aprofundar o máximo possível naquele caso e descobrindo que, de fato, aquilo era algo imprecedente na história brasileira e é uma história muito baseada no caso da Lava Jato, que, bom, acredito que está ainda terminando de se desenrolar, né? E quem vive o Marco Ruffo é o Selton Mello, né? Exatamente, um dos mais icônicos atores brasileiros, mandando muito bem aí no papel principal. Ok, e o que vocês têm a dizer para nós sobre o mecanismo? O que vocês podem contar de relevante em relação à série, tecnicamente, ou sobre a trama? Bom, o mecanismo, assim, vamos começar falando um pouquinho sobre a trama. Eu acho que, é como o Luiz falou, foi inspirada na Lava Jato para poder ter toda esse desenrolar. Eu acho que teve uma pesquisa a fundo durante os anos que estavam fazendo a série para tentar trazer algo posicionado a política, a situação que estamos vivendo, inclusive no Brasil, ao atual governo da época que estava acontecendo. Então, teve, sim, uma certa pesquisa. Eu acho que, na minha opinião, o que eu achei que teve um pouquinho da série foi que não que ela foi apelativa, mas que ela tende a dar algumas informações que te fazem crer que aquilo que ela está apresentando é a história e aquilo é a verdade e aquilo é exatamente tudo que estava sendo apontado que está acontecendo. Eu não vou dizer se é verdade ou é mentira, porque não estou aqui para isso. O que eu queria dizer é que, assim, eu acho que, independentemente da série, eu acho que para tudo isso tem que ter uma pesquisa mais a fundo, tem que ter um conhecimento maior. Eu acho que a série ela está trazendo, sim, um conhecimento, mas ela tem. Eu acho que, no caso deles, eles teriam que ser um pouquinho mais cuidadosos com isso. Bom, a série não é de maneira nenhuma imparcial. O responsável da série é o José Padilha e, pelos trabalhos anteriores dele, principalmente Tropa de Elite, dá para perceber que ele tem uma opinião política muito bem formada e ele, apesar de tentar ser imparcial, ele consegue transmitir isso mais uma vez na série. Não que ele esteja errado ou certo, posiciona, né? Mas ele se posiciona. Assim, exatamente como a Sara estava falando, eu vi algumas pessoas meio que se baseando na série como se ela fosse uma pesquisa, como se ela fosse um para um da realidade, como se exatamente o que acontecesse na série fosse uma mera caracterização
da realidade, então as pessoas usavam isso como base de pesquisa, como base para discussão e conversa. Eu acho interessante, né, vocês terem começado por aí, né, todos terem ido nessa linha, porque, de fato, a série ela é uma obra ficcional, né, eles dizem desde o início que ela é inspirada na realidade, mas que, né, ela tem margem para lidar com os elementos factuais de forma adaptada, né? Então, desde o início, assim, a proposta e a ideia por trás era produzir uma série ficcional que fosse, de uma certa maneira, alegoria da realidade, mas que não deixasse, né, de mencionar elementos que, de fato, você consegue reconhecer da história recente do país e tal, de relevância política, de relevância até criminal, né? De toda forma, na tentativa de trabalhar com esses elementos, talvez imparcialmente, ou na tentativa de fazê-los, de mascará-los, ou de, enfim, adaptá-los melhor à sua trama ficcional, eles acabam misturando, tirando palavras que a gente acabou conhecendo através do jornalismo, na boca de um determinado personagem e colocando na boca de outro. Então, essas são coisas que, se você conhece bem os elementos da trama no qual a história se baseia, você reconhece esses elementos e você fala, opa, isso aqui eu acho que não foi bem assim, aquilo não foi bem assado. E você monta na sua cabeça automaticamente um paralelo entre as duas situações, a situação ficcional e a situação real. Mas muita gente, hoje em dia, no Brasil, não conhece esses elementos, porque não acompanhou jornalisticamente, ou mesmo porque duvida da divulgação dos fatos no jornalismo, enfim, e acaba utilizando a série ficcional como parâmetro para, como você está dizendo, né, ler a realidade. E aí, claro que isso é um problema, porque é uma obra ficcional, uma obra conduzida, dirigida, enfim, e com isso posicionada, né, em função de uma visão de mundo do diretor. Toda obra artística toda obra comunicacional isso seria inviável que não fosse, mas às vezes a gente, na imersão na obra, acaba não notando isso. Embarca e se deixa levar como se aquilo fosse a realidade. E às vezes relembra fatos que são da ficção, né, que são da narrativa ficcional, como se eles fossem fatos reais. Eu acho que isso aqui é uma coisa, um limite meio tênue aí, né? Até a mudança de nome dos personagens se encaixa nisso, porque a partir do momento que você muda o nome dos personagens, você não adota os nomes reais, você está admitindo que aquilo é uma obra ficcional e que não, você vai tomar certas liberdades dramáticas que não correspondem à realidade. Então, eu acho que nisso assim, já foi um ponto para mostrar, tipo, olha, isso daqui não é 100% o que aconteceu mesmo. Acho que a nossa leitura dos acontecimentos, dirigido e produzido por outras pessoas, com um posicionamento político do responsável da série. A série, eu acho ela muito claustrofóbica em certos momentos. A fotografia da série é toda sépia, e isso te causa uma sensação de claustrofobia, assim. E o roteiro da série, ele é muito assim, autoexplicativo. Ela é até um pouquinho indulgente, porque assim, você está assistindo e aí você está vendo a coisa acontecer, aí vai o voice-over do Selton Mello e explica tudo de novo. Então, ela fica nesse você não entendeu? Então, peraí, deixa eu falar aqui, vamos ver se você não vai entender agora. Então, eu acho que isso me incomodou um pouquinho durante a maratona, né, assistir a série, porque teve uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais narração, sabe? Eu tô vendo já o que está acontecendo. E foi o que me fez, assim, desistir, assim, da série. Acho que, de certa forma, isso tem relação direta com a intenção dele de trabalhar com a ficção para facilitar, vamos dizer assim, o acesso à narrativa que ele está construindo, né? E aí, com isso, por um lado, né, inserir o espectador médio da série ficcional da Netflix na trama política, né? Então talvez ele tenha ficado preocupado em será que o meu público está entendendo a política? Será que o meu público está entendendo o que tem por trás disso? Será que o meu público está entendendo o subtexto do que os personagens estão falando? Eu acho que tem um problema nisso, que é subestimar o público. E aí, né, com isso acaba triando quem gosta e quem não gosta do que está assistindo, porque se for fácil demais, eu me aborreço. Por outro lado, se for difícil demais, eu abandono. Então, é complicado, né, dosar adequadamente isso, até porque a gente discute pouco isso para saber com que público realmente a gente está falando e o quanto a gente pode ir a fundo ou ser sutil, né, nessas explicações. Eu acho que ter acertado a mão não é exatamente o termo, mas acho que a tentativa vem em função
disso, né? De não ter um grande volume de produções que efetivamente discuta isso, né? Em questão, assim, puxando o gancho que você está falando, mais do que a Marina estava falando sobre a parte técnica da série, acho que o que me incomodou bastante, além dela ter explicado o roteiro, que foi uma boa sacada, é o som. Eu acho que, para mim, o som do mecanismo me incomodou no fato de que estava mal posicionado dentre as situações, entre as cenas. Eu acho que, puxando de um lado, o Selton Mello já fala baixo. Então, na narração, não que isso seja um problema meu com ele, nem um pouco. É mais questão do volume. Já era uma coisa baixa que você tem que ficar meio tentando entender, de repente vai para o som de perseguição de carro, o som vai lá em cima. Então, eu acho que teve um pouco... É um problema de mixagem no nível. Não teve um certo cuidado. E, por exemplo, ficou um pouco claro, assim, eu acho que, para mais que do som do carro, que é o que eu queria pegar, a gente está num ano, que eu não lembro agora que ano que estava no começo do primeiro episódio. 2003, isso mais ou menos, né? E está um Monza, mas aquele motor... Eu não sou a melhor entendida de carro. Isso, na verdade, um amigo depois me explicou. Mas aquele motor é um V8, alguma coisa assim. Agora pode falar do som do Monza, né, Marina? Acho que ela até quer comentar um pouquinho. Mas Já puxou, o som realmente é engraçado você parar para pensar. Porque pessoas que estão dentro do audiovisual enxergam esse tipo de coisa muito melhor. Com certeza. Do que, por exemplo, se minha mãe assistindo, ela fala assim, beleza, acelerou o carro aí, tá suave. Entendeu? Então, mas assim, a fotografia da série é muito bonita e, assim, o cuidado, por exemplo, da direção de arte é bem legal também. Sim. Mas a mixagem de som já deixa a desejar. Então, é uma série que tem pontos altos e baixos. É uma série que eu acho que vale a pena investir, principalmente quem gosta de trama política. Mas, mesmo assim, eu ainda aconselharia a série Um Contra Todos, também brasileira, do que O Mecanismo. Elas têm propostas distintas, né? A série Um Contra Todos é aquela série com o Júlio Andrade, né? Que é o cara que faz também Sob Pressão, tal. Está indicado ao Emmy, a série, né? Tem todo aquele peso político do cara que é incriminado, né? Que, assim, é diferente dessa série porque a proposta do Mecanismo, inclusive a proposta declarada, né, do Padilha, é fazer uma alegoria da política brasileira como toda uma trama, uma rede na qual tudo está interligado e as coisas todas funcionam como um mecanismo, né? Então estão todas as engrenagens lá, é difícil você conseguir sair desse sistema porque tudo trabalha dentro dessa mesma lógica, né? Que as coisas estão sempre engatadas umas nas outras em termos de só funcionar quando tem propina, de ter desvio de verba e tudo isso o tempo inteiro costurado coisa por coisa, né? Em todos você vai puxando um fiozinho da meada e vem um monte, né? Você não consegue acabar de desenovelar porque tá sempre uma coisa engatada na outra, né? De fato, é uma trama que mostra que literalmente está tudo interligado, como você disse, como o título da série diz, como um mecanismo. E é exatamente o começo da série. Você sabe, por causa da base da série ser uma investigação real, uma investigação gigantesca, você sabe que vai ser algo muito grande, mas começa com algo muito pequeno. Então, com certeza, vai longe. A política brasileira ela serve muito bem de inspiração para obras audiovisuais. Dizem, inclusive, que a gente, em termos de fatos reais, a gente está muito, muito à frente dos roteiros ficcionais de House of Cards, por exemplo. Né? Que é House of Cards comparado com a política brasileira. Com a política brasileira, com toda certeza. Né? Merecia muito mais do que uma série. Né? Bom, esse foi o programa Série Clube Cliffhangers de hoje, discutindo o piloto da série O Mecanismo. E o programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre a TV Unimap, os cursos de Cinema e Audiovisual, Rádio, TV e Internet e a produtora escola Pré-A, aqui da Unimap. Muito obrigado e até a próxima.